Olá, seja bem-vinda à Jornada do Bardel. Eu sou a Rô, a criadora do Bordando com a Rô. E nessa semana especial, eu vou te ensinar a bordar peças lindas do bordado de Bardel, mesmo que você nunca tenha bordado nada na vida. Até o final desta semana, eu tenho certeza, você será capaz de bordar a sua primeira peça. Seja para você presentear quem você ama, seja para você fazer uma renda extra ou simplesmente pelo prazer de bordar. E antes que você esteja pensando assim: "Ah, não, isso é muito difícil, isso não é para mim. Eu não tenho dom". Então, eu vou te mostrar que as minhas alunas que saíram do zero, assim como você, em relação ao bordado de bardel, já estão bordando as suas primeiras peças com o método que eu criei. Vamos ver? Viram só? Estes são apenas alguns dos resultados que as minhas alunas já estão alcançando. E vocês viram que elas também não sabiam nadinha do bordado de bardel e já estão bordando peças lindas. Vocês viram também como o bordado de bardel pode transformar a vida das pessoas? Eu tô aqui para dizer que tudo isso é possível também para você. E essa jornada se inicia agora. Então vem comigo porque até o final dessa semana você vai ver os benefícios do bordado de bardel na sua vida. E para você entender de uma vez por todas que o bordado de bardel não é um bicho de sete cabeças, deixa eu contar para vocês um pouquinho da minha história, de como foram os meus desafios para chegar até aqui. Talvez hoje você olhe, né, todas essas peças aqui e você fique pensando, nossa, mas deve ser tão difícil, né, fazer uma peça como essa, uma bolsa como essa aqui. Mas, gente, vamos lá. Eu não comecei fazendo as bolsas, né? Eu não comecei fazendo as mandalas. Então, vamos lá, um pouquinho dessa história. Eu sempre amei artesanato, sempre, a vida toda. Então, desde criança, tudo que eu via as minhas irmãs, as minhas primas fazendo, e eu ficava doida para aprender, e eu ficava no pé delas, me ensina, e elas não tinham muita paciência. Acho que elas não acreditavam que naquela idade ainda tão pequena, eu acredito que eu devia ter uns 7 anos, 8 anos, eu já queria aprender. Acho que elas pensavam assim, nossa, que garotinha pirralha é essa querendo aprender já, né? E é verdade, porque eu me lembro bem quando uma prima minha foi me ensinar a fazer um sapatinho de tricô. E eu deixava, soltava os pontinhos, caía os pontinhos da agulha. Eu não conseguia e dava aquele monte de buracos, ela tinha que consertar e ela perdia a paciência comigo. Enfim, depois de muitas tentativas, eu fiz esse primeiro sapatinho de tricô. Não ficou muito bonito, né? Mas eu fiz o segundo, eu fiz o terceiro. E aí, a minha irmã percebeu que eu tinha capacidade, que na verdade eu tinha muita vontade de aprender. Então, ela ficou, acho que um pouco penalizada e me ensinou o tricô. Foi a primeira coisa que eu aprendi. Depois eu aprendi um pouco de crochê, eu aprendi o ponto cruz, o ponto cheio, né, que alguns lugares chamam de ponto livre. Bordei, inclusive, almofadas lindas com este ponto para colocar no quarto da minha filha quando eu me casei. Enfim, tudo que aparecia para eu fazer, eu fazia. Mas a vida, né, nos leva assim. Eu sempre quis me dedicar ao artesanato. Mas o que acontece? Eu tive que ir trabalhar, eu me formei em contabilidade, eu fui trabalhar na área administrativa de algumas empresas, trabalhei em muitas empresas mesmo, mas sempre eu estava fazendo alguma coisinha, sempre eu estava com algum crochê, algum tricô, e minhas filhas sempre foram assim: mãe, faz isso para mim, e eu faço, eu ia fazer, né? E também costura, hein? Minha mãe era costureira de mão cheia, ela me ensinou a costurar também. Bom, depois que eu me aposentei, eu estava morando na cidade de Santos, eu vim embora para Itaúna, voltei para minha cidade e eu falei: agora eu vou me aposentar e eu vou tricotar. Ou eu vou fazer crochê, alguma coisa eu vou fazer, né? Mas ainda não tinha
descoberto o que eu queria realmente fazer, como que eu iria fazer isso, né? Então, um dia eu estava nas redes sociais, se não me engano no Facebook, estava lá olhando algumas fotos de pessoas, olhando a vida dos outros aqui. Enfim, aí eu vi uma comunidade só com fotos de almofadas do Bardel. E aí, olha, eu me apaixonei por essas cores maravilhosas e eu não entendi naquele primeiro momento que eu nunca tinha visto o bordado de Bardel. Aí que está, o bordado de Bardel, ele esteve esquecido por um tempo, sabe? Surgiu na Itália e teve assim apagadinho por um tempo. Só que agora está em alta. As pessoas redescobriram o Bardel, né? E acho que por causa dessas cores vibrantes, né? E aí eu me apaixonei e falei, eu vou ter que aprender a fazer, mas eu não sabia como, não tinha ninguém para ensinar, né? Não é um bordado que surgiu aqui no Brasil, poucas pessoas conhecem. Então, o que que eu fiz? Usando a experiência que eu já tinha de outros artesanatos, né, de outros bordados que eu fiz, eu falei, eu vou aproximar, vou printar, peguei o meu celular e fui aproximando, aumentando, eu printei todos os pontos, os que eu mais gostei, porque eram muitos pontos. Eu printei e guardei aquilo, né? Aí eu falei, bom, é com lã, então eu sempre tive muita lã, né? Então eu tinha várias cores em um saco grande assim, juntei aquilo e falei, vou fazer a minha primeira peça. Saí, comprei a talagarça e falei, agora eu vou fazer. Gente, essa talagarça, eu fiz, eu desmanchei, eu fiz, eu desmanchei, foram muitas vezes. Por quê? As fotos, quando você aproxima, que são fotos tiradas do bordado, e você aproxima, não ficam, perde um pouco a originalidade ali, você não consegue, né, dar uma granulada nas fotos. Então eu tive muita dificuldade para poder aproximar e fazer o meu primeiro bordado. Entender quantos pontos eram, onde subia a agulha, onde descia. Então, por isso eu fiz e refiz tantas vezes. Porém, depois que eu entendi, eu passei a ter mais facilidade. Mas foi errando bastante, sabe? Bom, depois eu bordei muitas almofadas. Bordei almofada para a família inteira, para os amigos, para os vizinhos. E a minha rede de pessoas que foram tomando conhecimento do Bardelo, né, foram aumentando. E eu fui ganhando uma clientela de forma que foi crescendo o número de pessoas. Então eu falei, gente, eu vou compartilhar isso com as pessoas. Eu tinha um canal no YouTube e eu falei, mais pessoas merecem aprender isso e saber que é tão gostoso e tão prazeroso fazer, né? E como é gratificante você terminar uma peça tão linda. Bom, e aí eu comecei a colocar no meu canal do YouTube e aí realmente a coisa expandiu de uma tal forma que hoje muitas pessoas estão como eu, apaixonadas pelo bordado de Bardelo, e eu tenho certeza que você é uma delas, né? Mas olha, talvez você olhe hoje e fique espantado, fala assim, ah, mas deve ser muito difícil, né? Não, não é bem assim. Quando você começa por pontos mais simples, e você vai ganhando confiança, isso é que é importante. Depois você vai aprendendo, vai aprimorando. Foi o que aconteceu comigo. Então, gente, como vocês podem ver, lá no início eu fiz opção pelos pontos mais simples. É claro, eu olhei ali e printei os que eu mais gostei, mas dentre esses eu olhei e falei, esse aqui deve ser mais simples. Comecei pelo mais simples, certo? Eu estava aprendendo, tinha que começar pelo mais simples. Assim que eu fui ganhando confiança, que eu fui entendendo como funcionava a técnica, eu comecei a criar os gráficos, passei para pontos mais elaborados. Aí eu falei, não dá, não é só almofada, não é só tapete. Aí eu falei, vou fazer mandalas, aí vou fazer bolsas. Eu fui aumentando o grau de dificuldade à medida que eu fui aprendendo, que eu fui vendo que era possível fazer muitas outras peças. E eu tenho certeza que você será capaz, começando por pontos mais simples, você também será capaz de chegar nas bolsas,
nas mandalas, né? Então, é isso, pessoal. Hoje vocês estão me vendo aqui rodeados por peças tão lindas, né? Mas eu comecei pelo princípio, comecei pelos mais fáceis e hoje cheguei até aqui. Agora que você já viu que é possível bordar, mesmo que você ache que não tenha dom, nós vamos passar para o nosso conteúdo, vamos à nossa aula, porque hoje nós vamos bordar muito. Bom, meninas, na aula de hoje eu falei com vocês um pouquinho mais sobre os materiais e também sobre os passos importantes que você precisa dar para aprender o bordado de bardelo. E eu ainda te mostrei o quanto o bordado de bardelo é transformador. Ele pode mudar a sua vida, porque bordar é muito prazeroso. O bordado de bardelo é pura cor, nos traz muita alegria quando nós terminamos uma peça linda como esta daqui. E estamos apenas começando, porque na aula de quarta-feira eu vou falar com você sobre a técnica, sobre os movimentos que você precisa aprender para fazer os seus primeiros pontinhos. Você vai ver que a mudança na sua vida através do bardelo está mais próxima de você do que você imagina. Então fica comigo durante toda essa semana, porque eu tenho certeza que no final dela você será capaz de bordar a sua primeira peça. E se você não está comigo na comunidade da Jornada do Bardelo, toque aqui neste botão que está aparecendo para você fazer parte dessa comunidade. Toque no botão para entrar. E lá você vai ver que você vai poder interagir comigo, com as minhas alunas, postar os seus trabalhos. Está incrível, então não deixe de participar. Lembrando que todas as aulas da Jornada do Bardelo só ficam no ar até domingo. Somente esta semana. Domingo sai do ar. Então não perca tempo e assista a todas as aulas comigo. Então, te aguardo na quarta-feira. Até lá!